Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 72 do livro O Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena, capítulo 11. Catarina pergunta: quem passa pela ponte? Então, aquela serva, cheia de ardoroso amor, dizia: ó inestimável e doce caridade, quem não se inflama diante de tão grande amor? Que coração resiste sem morrer? Ó abismo de amor, pareces enlouquecer pelas tuas criaturas, quase que sem elas não pudesses viver. No entanto, és Deus e não precisas de nós. Nossas perfeições não te enriquecem. És imutável. Nossos males não te prejudicam. És a bondade suma e eterna. Somente o amor, não a obrigação, nem a necessidade, torna-te tão misericordioso. Não precisas de nós, réus que somos e ímpios devedores. Se bem compreendo, ó verdade eterna, eu sou a ladra e tu o condenado em meu lugar. Pois vejo teu filho, o Verbo encarnado, pregado numa cruz. Conforme revelaste a essa miserável serva, dele fizeste uma ponte para mim. Por tudo isso, explode meu coração. Nem podia deixar de fazê-lo, pela sede e desejo adquirido em ti. Recordo-me de que desejavas dizer-me quais são as pessoas que passam pela ponte e quais são as que não passam. Com prazer eu veria e ouviria, se fosse do teu agrado, explicar-me. Então é aquela metáfora, né, que Deus Pai está usando de Jesus como uma ponte, né? Então, capítulo 12, Deus Pai explica em que sentido Cristo é ponte. Item 12.1, descrição da ponte. Então, o Pai Eterno, a fim de atrair e incentivar aquela serva no trabalho da salvação dos homens, assim lhe respondeu: antes de revelar-te algo que tenho em mente sobre o assunto que me interrogas, quero descrever-te a ponte. Já disse, item 10.4, que ela se estende do céu à terra, graças à união hipostática que realizei com o homem formado do limo da terra. Essa ponte é meu filho e possui 3 degraus. 2 deles foram construídos no madeiro da cruz, e o terceiro, quando ele, na amargura, bebeu fel e vinagre. Em tais degraus reconhecerás 3 estados de alma, como abaixo explicarei. O primeiro degrau é formado pelos pés. Significam o amor, pois como os pés transportam o corpo, assim o duplo amor faz caminhar a alma.
Os pés cravados na cruz servem-te de degrau para atingir a chaga do peito, que te revela o segredo do coração. Após subir até aos pés pelo amor, o homem fixa o pensamento no coração aberto de Cristo e saboreia sua caridade inefável e consumada. Disse caridade consumada, porque Cristo vos ama sem interesse pessoal. Em nada sois de utilidade para Ele, que forma uma só coisa comigo. Vendo-se amada, a pessoa se enche de caridade. Enfim, após atingir o segundo degrau, chega-se ao terceiro, que é a boca de Cristo. Nela, o homem encontra a paz, depois de vencer a grande guerra contra as próprias culpas. No primeiro degrau, o cristão se afasta da afeição terrena, despoja-se dos vícios. No segundo, adquire as virtudes. No terceiro, goza a paz. São 3, portanto, os degraus da ponte. Passa-se do primeiro ao segundo para atingir o último. A ponte é alta. Quando se passa por ela, a água do pecado não atinge a alma. Em Jesus não houve pecado. No primeiro degrau, o cristão se afasta da afeição terrena. Então, ele está dando aqui os caminhos da espiritualidade da Igreja Católica, né? Desviar a afeição das coisas criadas e dirigi-la para o Criador, né? Os afetos que estão diretamente relacionados à vontade, né? Então é uma espécie de conversão, né? No segundo, adquire as virtudes, tanto as teologais quanto as outras virtudes, né? No terceiro, goza a paz de Cristo, né? Pax Domini, né? Então esses são os 3 degraus, né? A paz de Cristo é sempre lembrada na missa, né? Pax Domini, que a missa nova se transformou naquele abraço da paz, né? Item 12.2. Cristo atrai a si todas as coisas. Essa ponte acha-se no alto, mas não separada dos homens. Sabes quando se ergueu? No momento em que Cristo foi elevado no lenho da cruz, né? Ele próprio diz, né, que atrairá todo o mundo quando for elevado, né, na cruz. Então a natureza divina continuava unida à vossa pequenez. Meu filho amalgamara-se
com a natureza humana. Antes de ser erguida, ninguém passava por tal ponte. Então, antes de ser erguida, o céu estava fechado, né? O Leandro está lembrando aqui, né? A música da paz na missa nova. Toda vez em que eu te abraço e aperto tua mão, sinto forte o poder do amor. Dentro do meu coração, quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor. Eu nem conhecia isso, Leandro. Graças a Deus eu sou um completo ignorante sobre a missa nova. Que belezinha, né? Que coisa bonitinha essa. Quero te dar a paz do meu Senhor com muito amor. Ai, que coisa linda. Faltaram as florzinhas vermelhinhas, né? Então, antes de ser erguida a cruz, né? O céu estava fechado, né? Ninguém passava por tal ponte. Jesus mesmo disse, o que eu tinha mencionado, né? Quando eu for elevado, atrairei a mim todas as coisas. Note bem. As palavras de Jesus, né? Ele não falou, atrairei a mim todos os seres humanos, né? João 12:32. Trairei a mim todas as coisas. Né? Todas as coisas. Ou seja, todas as coisas criadas. Todo o universo criado, né? Lógico, conosco dentro, né? Nós somos parte do universo criado, né? Julguei que não havia outra maneira de vos atrair. Enviei, pois, meu filho para ser cravado na cruz, bigorna em que seria fabricado o Filho do Homem. Aqui tem uma nota dizendo, esta expressão é aqui aplicada ao homem novo, remido por Cristo. Homem novo é uma expressão paulina. Né? É sempre o amor que atrai o coração humano. É sempre o amor que atrai o coração humano, ou seja, a vontade humana. Né? Dando sua vida por nós, ele revelou o amor maior. Quando não existe o homem, quando não existe no homem a oposição maldosa, a força do amor atrai sempre. O que quer dizer que se a gente extirpa a maldade em nós, nós somos naturalmente atraídos pelo amor de Cristo, né? A nossa tarefa é extirpar a maldade em nós, o que é o mesmo que dizer que direcionar os nossos afetos das coisas criadas para o Criador. Essa é a grande obra que nós temos que fazer em nós, né? O resto é uma atração irresistível. O homem não pode resistir a essa atração, desde que ele tire o mal de si mesmo. Né? Quando não existe no homem a oposição maldosa, a força do amor atrai sempre. Essa é a experiência de todos os santos. Né? De todos os santos. Portanto,
Segundo quanto afirmou, meu filho atrairia a si todas as coisas ao ser elevado na cruz. Essa verdade pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, no sentido explicado, porque o coração humano, ao ser atraído pelo amor, leva consigo todas as faculdades da alma, a memória, a inteligência, a vontade. Quando são harmonizadas e reunidas tais faculdades, todas as ações humanas, corporais ou espirituais, ficam-me agradáveis, pois unem-se a mim na caridade. Aqui tem uma nota dizendo assim: mais adiante Catarina explicará em que consiste essa reunião ou congregação das três faculdades em Deus: memória, inteligência e vontade. Foi exatamente para isso que meu filho se elevou na cruz, trilhando os caminhos do amor cruciante. Ao dizer, abre aspas, quando eu for elevado, atrairei a mim todas as coisas, fecha aspas, ele queria significar, quando o coração humano e as faculdades forem atraídas, todas as demais faculdades e suas ações também o serão. Então, quando o coração humano e as faculdades forem atraídas, todas as demais faculdades e suas ações também o serão. As faculdades mais baixas, né? Os atributos mais baixos da alma. Coração humano, vontade, né? Em segundo lugar, há um outro significado, que todos os seres foram criados para o homem. Os demais seres devem servir ao homem, não ao contrário. Só a mim ele há de servir, com todo o afeto do seu coração. Compreendes, então? Se a humanidade for atraída, todos os demais seres a seguirão, pois para o homem foram criados os demais seres. Tal é a finalidade porque a ponte Cristo foi colocada no alto, porque possui 3 degraus para ser mais facilmente percorrida. Então aqui Deus está repetindo o Gênesis, né? Lembra, no Gênesis, ele fala a mesma coisa, né? Deus está falando a mesma coisa quando ele, no paraíso, ele deu o poder a Adão de dar nome às coisas. Dar nome significa compreender a natureza íntima das coisas. Dar nome significa dominar, dominus, né? Dominar no sentido amplo, né? Dominar no sentido de que as coisas servirão ao homem e que o homem é responsável como senhor por todas as coisas. Então, esse parágrafo aqui, né? Como a Camila percebeu, todo mundo percebe, né? Quem tem mais de 2 neurônios percebe. Todo o universo, as coisas que nós temos contato, né? Foram criadas para servir ao homem, não ao contrário, o homem servir a essas coisas. Né? Então, tudo o que está acontecendo hoje é contrário ao que Deus está falando, né?
toda essa idolatria da natureza, toda essa discussão moderna, que não é discussão, na verdade é uma lavagem cerebral, né? Do homem está destruindo a natureza, aquecimento global, direito dos animais, enfim, tudo isso é uma revolta contra o domínio do homem sobre as coisas. É uma revolta, no fundo, contra Deus. É uma revolta ontológica. É uma revolta contra o nosso Criador. Ou seja, nós queremos transformar a natureza em deusa. Em deusa. A ciência moderna faz isso. Não é? A ciência moderna faz isso. Com essa loucura, não é? Que a ciência moderna se convenceu, pouco a pouco, desde a da Renascença, né? Que existia uma coisa chamada natureza externa, né, ao homem, que ele se convenceu que podia controlar. Veja, a própria palavra que ele usa, que o homem usa, é uma palavra diametralmente oposta à que Deus usa. Tá certo? Porque Deus usa não controlar. Deus diz que nós, todos os demais seres, devem servir ao homem como o seu Senhor. O Senhor usufrui dos bens das coisas criadas. Ele não controla as coisas criadas. Quem controla as coisas criadas é Deus. Ele usufrui das coisas criadas. Né? O Senhor, no sistema social medieval, ele não controlava o servo, né? Ele usufruía do trabalho do servo. Né? O servo tinha uma liberdade que nós não podemos nem imaginar a liberdade do servo na Idade Média. Nem imaginar. Né? Então, a natureza foi criada por Deus para nos servir, que é mais um aspecto do amor que Deus tem por nós. O Leandro fala aqui, estava na rodoviária do Rio ontem esperando um ônibus e vi um rapaz em uma chamada de vídeo dizendo: é o papai tá chegando. Eu achei até bonitinho, mas eis que o rapaz falou: Scooby-Doo, Scooby-Doo, olha o papai aqui. O Scooby-Doo era o cachorrinho dele, né? Ou cachorrão, sei lá. Então é isso, né? Então, só esse último parágrafo, né? Nesse último parágrafo a gente percebe para onde está indo o mundo hoje, né? Então, continuando aqui. Item 12.3. O material da ponte. O pavimento desta ponte é feito de pedras, a fim de que a chuva da justiça divina não retenha o caminhante. Pedras são as virtudes verdadeiras e reais.
antes da paixão de meu filho, elas ainda não tinham sido assentadas, motivo pelo qual os antigos não atingiam o céu, mesmo que vivessem piedosamente. Então aqui mais uma vez ele fala, né, dos justos antes da vinda de Cristo, né? Dos justos, não dos ímpios, mas dos justos, né? O paraíso ainda não fora aberto com a chave do sangue, e a chuva da justiça divina impedia a caminhada. Quando aquelas pedras foram assentadas no corpo do meu filho, por mim comparado a uma ponte, foram embebidas, amalgamadas e assentadas com sangue. Em outras palavras, o sangue humano foi misturado com a cal da divindade e fortemente queimado no calor da caridade. Tais pedras foram postas em Cristo por mim, mas é nele que toda virtude é comprovada e vivificada. Fora de Jesus, ninguém possui a vida da graça. Ocorre estar nele, trilhar suas estradas, viver sua mensagem. Somente ele faz crescer as virtudes. Somente ele as constrói como pedras vivas, cimentando-as com o próprio sangue. Nele, todos os fiéis caminham na liberdade, sem o medo da justiça divina, pois vão cobertos pela misericórdia. Descida do céu no dia da encarnação, foi a chave do sangue de Cristo que abriu o céu. Nele, todos os fiéis caminham na liberdade, pois vão cobertos pela misericórdia descida do céu no dia da encarnação. Então, veja, quem está coberto pela misericórdia não precisa ter medo da justiça divina. A misericórdia de Deus nos protege da sua própria justiça. Então, aqui nós vemos como Deus, né, coloca o sangue de Cristo como a coisa central de toda a história humana, né? Não é à toa, não é à toa que em torno desse sangue revolve todos os rituais da igreja tradicional. Todos os rituais. A missa, o maior deles, todas as celebrações, né? A missa, a maior delas, mas todo o resto, todas as orações da igreja, o breviário, todo o ano litúrgico revolve em torno do sangue de Cristo. Todo o ano litúrgico revolve em torno da quaresma, que é o tempo que nós estamos vivendo agora, né? Por isso a quaresma é a parte mais importante do ano litúrgico. Todas as festas litúrgicas do ano revolvem em torno do sangue de Cristo. Toda a vida do cristão, verdadeira vida, revolve em torno do sangue de Cristo.
E a representação mais pictórica desse sangue é a cruz, né? Por isso que a cruz espanta os demônios. E por isso que a cruz espanta todos os inimigos de Nosso Senhor. Por isso que se destroem igrejas no mundo. Por isso que se invadem igrejas no mundo. Por isso que a igreja moderna, como que desapareceu com as cruzes nos seus edifícios, né? Por isso que existem hoje cruzes estilizadas, sem Nosso Senhor Jesus Cristo pregado nelas. Não é? Porque quanto mais você se afasta desse sacrifício redentor de Nosso Senhor Jesus Cristo, mais você tem horror dessa imagem, né? Da cruz. Não? Foi a chave do sangue de Cristo que abriu o céu. Portanto, essa ponte é ladrilhada. Seu telhado é a misericórdia. E quem nos protege é a misericórdia. Aqui nós vemos claramente, como a gente já discutiu aqui, né? A relação entre a misericórdia e a justiça divina. Tá certo? Possui também uma despensa, constituída pela hierarquia da Santa Igreja, que conserva e distribui o pão da vida e o sangue. Assim, minhas criaturas, viandantes e peregrinas, não fraquejam de cansaço na viagem. Temos alimentos, né? Por isso ordenei que vos fosse dado o corpo e o sangue de meu Filho, homem-Deus. Então, a Eucaristia é o nosso alimento para a viagem que nós estamos fazendo, nós estamos empreendendo, né? Sem esse alimento, nesta viagem cansativa, nós morreremos espiritualmente, né? Espiritualmente. Item 12.4. Os dois caminhos. Para atravessar a ponte, chega-se a uma porta, que é o próprio Cristo. Por ela todos os homens devem passar. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai por mim não caminha nas trevas, mas na luz. João 8,12. E em outra passagem afirma que ninguém pode chegar a mim a não ser por meio dele. João 14,6. Se ainda bem recordas, foi o que te disse uma vez e fiz ver. Se Deus Pai está falando para Santa Catarina, talvez aqui se referindo a outro êxtase que ela teve, né? Se Jesus diz que ele é o caminho, profere uma verdade. Eu o mostraria a ti na figura de uma ponte. Sua afirmação é verdadeira. Ele está unido a mim. Suma verdade. Quem o segue, caminha na verdade.
ele é também a vida. Seus seguidores possuem a vida da graça. Não padecem fome. Ele é o alimento. Nem vivem na escuridão. Jesus é a luz. Em Cristo não existe mentira. Pela verdade, ele confundiu e destruiu a mentira do demônio, enganador de Eva. A verdade, olha que coisa interessante, né? A verdade confunde os inimigos. Mais uma vez, essa metáfora da confusão, né? A verdade confunde os inimigos, né? Aquela mentira a que a serpente falou para Eva, né? Aquela mentira destruíra a estrada do céu. Jesus a reconstruiu no seu sangue. Quem vai por tal caminho é filho da verdade. Atravessa a ponte e chega até mim. Verdade eterna, oceano de paz. Quem não trilha esse caminho vai pela estrada inferior, no rio do pecado. É uma estrada sem pedras, feita somente de água, inconsistente. Por sobre ela ninguém vai sem se afundar. É o caminho dos prazeres e das altas posições, daqueles cujo amor não repousa em mim e nas virtudes, mas no apego desordenado ao que é humano e passageiro. O caminho dos prazeres e das altas posições, dos altos cargos, da honra do mundo, do aplauso do mundo. Tais pessoas são como a água, sempre a escorrer. À semelhança daquelas realidades, vão passando. Eles acham que são as coisas criadas, objeto de seu amor, que se vão. Na realidade, também eles caminham continuamente em direção à morte. Bem que gostariam de deter-se, reter a vida, segurar as coisas que amam. Seriam felizes se as coisas não passassem. Perdem-nas, todavia, seja por causa da morte, seja pelos acontecimentos com que faço escapar-lhes das mãos os bens deste mundo. Tais pessoas vão pela mentira por suas estradas. São filhos do demônio, pai da mentira. Entram por esta porta e vão para a condenação eterna. Bem, essa é a descrição de Deus Pai sobre o caminho da perdição, né? E sobre as pessoas que vão por esse caminho, né? Pessoas que fomos nós um dia. Deus queira que nós não voltemos a isso, né? Pessoas que nós conhecemos, né? Pessoas cujos afetos estão nas coisas criadas, nas coisas passageiras, né? Pessoas que ao se aproximarem da morte vão se desesperando cada vez mais, porque vão perder todas as coisas criadas, todas as coisas que possuem. A morte, não é? A indesejada das gentes, ela tira de nós tudo que a gente tem e tudo que a gente valoriza nesse mundo, né? Tudo. As pessoas e as coisas.
Por isso que Deus insiste em que a gente dirija nosso afeto para Ele e não para as coisas criadas. E olha que paradoxo maravilhoso, né? Olha que paradoxo maravilhoso de Deus. Lembrei aqui do grande Chesterton, né? Ele diz que todas as coisas foram criadas para o homem. Para que ele se servisse dos demais seres. E num próximo momento ele diz que nós devemos deslocar o nosso afeto das coisas criadas para o Criador. O equivalente a dizer que nós temos que sempre ver nas coisas criadas, por trás das coisas criadas, o Criador, né? Olha que paradoxo maravilhoso, né? Mostrei-te assim o meu caminho, o da verdade, e o caminho do demônio, que é o da mentira. São duas estradas, ambas exigem fadiga. Vê como é enorme a maldade, a cegueira humana. Sendo-lhe preparada a ponte, o homem prefere ir pela correnteza. Das coisas, dos afetos às coisas criadas, né? A estrada da ponte é muito agradável aos caminhantes. Toda amargura se torna doce, todo peso leve. Embora na obscuridade dos sentidos vão na luz, embora mortais, já possuem a vida sem fim. Obscuridade dos sentidos é a expressão que Deus usa, né? Ou seja, esse caminho, ele muitas vezes, a maioria das vezes, não está acessível aos sentidos. Os sentidos ainda estão na escuridão, os sentidos físicos, né? Então, embora nós estejamos na obscuridade dos sentidos, nós já estamos na luz. Embora mortais, já possuem a vida sem fim. Pelo amor e pela fé, saboreio meu filho. Então, os sentidos físicos não percebem. Quem percebe é o amor, a caridade e a fé. Esses são os meios pelos quais nós percebemos, né, que nós estamos na obscuridade dos sentidos, mas nós já percebemos a luz, né? Mais um paradoxo maravilhoso, sim. Pelo amor e pela fé, saboreio meu filho, verdade eterna, que prometeu o prêmio para os que por mim se afadigam. Sou grato, reconhecido e justo. Pagarei com equidade, segundo o merecimento. Toda ação boa será remunerada, assim como toda culpa será punida. Tua linguagem, linguagem dos homens, é insuficiente a descrever o gozo concedido a quem segue este caminho. Linguagem insuficiente. Nem teus ouvidos seriam aptos a escutar e os olhos a ver. Os sentidos não adiantam aí, né? Experimentam-se nesse caminho coisas reservadas para outra vida. São as consolações, né, de Deus para quem trilha esse caminho.
muitos santos foram acariciados por essas consolações, né? Dizem que São Francisco Xavier pedia a Deus para que parassem com as consolações que ele lhe enviava. Porque ele não conseguia viver mais no mundo físico com tais consolações, né? Muitos santos, né? Porque os sentidos, eles não são preparados para esse tipo de percepção, né? O corpo se afadiga, né? O corpo é aquele negócio, né? Na presença de Deus, quando ele se revela, o corpo desmonta, né? Como é louco aquele que despreza tão grandes bens, indo pelo rio embaixo, prefere alimentar-se já nesta vida com aperitivos do inferno. Olha a expressão de Deus Pai aqui, né? Que coisa tremenda, né? Aperitivos do inferno. Segue por entre muitos sofrimentos, sem satisfações, na carência de todo bem. Tudo isso porque se privou de mim, sumo e eterno bem, pelo pecado. Pecado, né? Mortal, priva a nós do sumo e eterno bem. Tens razão em lamentar-te. Quero que outros servidores sintam contínua tristeza, porque sou ofendido. Que sintam compaixão diante da maldade e ruína dos pecadores. Tens, desse modo, a descrição da ponte. Disse todas essas coisas para revelar-te que meu Filho unigênito é uma ponte, como afirmara antes, item 10.2. Agora sabes como, de fato, ele une as alturas com a pequenez. Deus responde aqui, né? Até aqui, uma indagação, né, de Santa Catarina. Lembre, isso é um diálogo, né? Tá certo? Então, aqui tem uma coisa muito interessante que Deus fala, né? Quero que outros servidores sintam contínua tristeza porque sou ofendido, que sintam compaixão diante da maldade e ruína dos pecadores. Então isso é uma grande lição para nós, né? Que estamos vendo o mundo, né? Estamos vendo todas as crises, estamos muitas vezes desesperados pelas crises, mas muitos de nós têm uma perspectiva muito egoísta disto. Nós não fazemos o que Deus pede, que é diante dessa crise, primeiro, lembrar que tudo isso ofende a Deus. Lembrar que tudo isso, lamentar que tudo isso ofenda ao nosso Criador. Né? E lamentar que através desses movimentos mundiais, que nós observamos hoje com maior clareza do que em todas as épocas, não é? A ruína dos pecadores. Não é? Quer dizer, nós olhamos para o mundo muito numa perspectiva pessoal. Nossa, o que será de mim
com a crise tal e tal? O que será de mim em relação à vacina? O que será de mim em relação ao aquecimento global? O que será de mim em relação a isso ou aquilo? O que será de mim com os globalistas que estão querendo fazer isso ou aquilo comigo? Né? Nós somos muito egoístas nessas análises nossas. Né? Nós não pensamos na maior tragédia de todas, né? Que é o desperdício do sangue de Nosso Senhor na cruz. Nós nunca pensamos, ou poucas vezes pensamos, né, na quantidade de almas que se dirigem para o inferno. Cada alma que vai para o inferno é uma gota do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo que se perdeu. Perdeu eternamente. Foi derramado e não foi aproveitado. Acabou. Não tem mais jeito. Então, nós precisamos mudar a perspectiva nossa. Né? Estou falando por mim, né? Olhar para o mundo com essa perspectiva que Deus Pai fala aqui. Né? Tens razão em lamentar-se. Quero que outros servidores sintam contínua tristeza porque sou ofendido. Que sintam compaixão diante da maldade e ruína dos pecadores. Sinta compaixão diante da maldade e ruína dos pecadores. Sentimos nós isso? Sentimos nós isto diante da ruína da alma desses grandes e poderosos globalistas que vão levar tantas almas para o inferno e as deles mesmos? Veja como é a perspectiva de Deus, né? E como deve ser a nossa. Chorar por isso. Nós devemos chorar por isso. Lamentar. Consolar o coração de Nosso Senhor Jesus Cristo por isso. Sem muito nos preocupar conosco mesmo, né? Se nós estivermos na ponte, nada acontecerá conosco em relação à nossa vida eterna. Né? Então isso aqui é uma reflexão muito interessante para nós fazermos isso, né? Continuamente. Né? Como nós encaramos isso tudo que está acontecendo? Né? Mesmo os nossos próprios sofrimentos. Né? Como nós encaramos essa apostasia universal, né? Que está ocorrendo no mundo hoje. Nós procuramos consolar o coração de Deus. Nós procuramos amenizar ou satisfazer a justiça dele para que a sua misericórdia possa nos cobrir. Né? Lembra que Deus Pai diz que a misericórdia dele é como um teto protetor, né? Uma cobertura protetora. Mas para que ela exista, nós temos que satisfazer a justiça dele. Estamos nós fazendo a nossa parte? Então, eu vou terminar aqui a leitura na página 77 e amanhã, se Deus quiser, nós começamos na página 78. Pergunto se há alguma observação, além das que já houve aqui. Alguma pergunta, algum comentário? Essa leitura está maravilhosa, viu? Pena que eu não estou podendo seguir todo dia, mas vou tentar estar mais presente. É sensacional, professor. Muito obrigada. Ora, minha filha, Deus te pague vocês aí com paciência e a presença de vocês. Professora, eu gostaria de contar uma coisa. É que eu estou achando interessante
quando eu li essa frase aqui, quando o senhor leu, né? Pelo amor, na mesma página, no meio dela, pelo amor e pela fé, saboreia o meu filho, verdade eterna que prometeu o prêmio para os que por mim se afadigam. Estou achando interessante pelo seguinte, porque hoje de manhã eu levantei bem cedo para rezar e é uma luta, né? É uma luta com o sono. Quando é dia de fazer jejum, tem algo que se rebela, não quer fazer jejum. Eu não sou muito comilona, mas eu tenho que ficar lutando comigo. Só porque é o dia de fazer jejum, parece que é aí que eu quero comer. Dá mais fome. Eu com fome, sou muito mal-humorada. Então, aí eu fiquei pensando, aí hoje de manhã, a hora que eu estava rezando, eu pensei assim, gente, como isso cansa. Como cansa, é porque assim, é igual quando você está lidando com uma criança birrenta. Só que no caso da criança birrenta, sou eu mesmo. Nossa natureza é birrenta. Nossa, aí eu fico pensando, eu lutando comigo mesma porque tem que fazer e tal. Bom, aí eu faço. A única coisa que me consola é saber que Deus também diz que essas orações que a gente faz, esses atos que a gente faz, quando são mais custosos, são mais valiosos para Ele, porque a gente está vencendo a nós mesmos, né? Nós estamos vencendo a própria natureza. Se rebela. A natureza se rebela. Nós estamos contrariando essa natureza. Isso. Né? E ler aqui embaixo, ler esse final dessa parte que o senhor leu hoje, né, traz essa dimensão maior, que é para a gente ter em perspectiva quanto às ofensas a Deus, que a gente sim esquece muito que aquilo que a gente faz, os nossos pecados, quando a gente cede, né, a vontade de contrariar, quando a gente cede à nossa natureza birrenta, é aí que a gente está pecando, né? Então, se a gente tem essa dimensão maior, né, de um pai, de estar contrariando o nosso pai, né, a gente... isso muda mesmo de perspectiva. Né? Nós passamos a ter horror do pecado, né? E a gente precisa, não sei se é usar mais a imaginação mesmo. Mas é uma coisa curiosa, né? Porque ele fala assim, que a gente está na obscuridade dos sentidos. Ele fala. Não adianta a gente querer, com os nossos sentidos, ver essa luz que nos alumia. Ela só pode ser acessada pelo amor e a fé. Então, toda vez que a nossa natureza se rebela, é porque ela não consegue ver, a nossa natureza, os nossos sentidos, não conseguem ver a luz na qual nós estamos caminhando. E é por isso que nós temos que contrariar a natureza. Porque ela não foi feita para isso. Ela não foi feita para ver essa luz. Né? A nossa criação, Deus nos criou assim. Não é? Então, Deus quer que a gente veja essa luz, veja entre aspas, pela caridade e pela fé. E é por isso que é tão difícil, por isso que nós nos afadigamos sempre. Né? E veja, quando você percebe esses aspectos, Ana Paula, a sua vida fica muito mais afadigante. Porque não é só as questões materiais mais, né? Você pode ter uma vida boa, financeiramente boa, você pode ter conforto na sua casa, mas você está afadigado. Porque não basta isso mais, né? Para nós não basta isso mais. Não,
Por exemplo, essa contínua tristeza que nós devemos sentir, né, e cultivar. Porque Deus é ofendido, isso não está na ordem da natureza. Está na ordem da graça. Isso não depende do nosso estado físico. Se nós estamos confortáveis num sofá confortável ou numa cadeira desconfortável. Isso é uma coisa que vem além da nossa natureza, né? Pela graça. Quer dizer, quem sente essa tristeza e quem sente essa compaixão diante da maldade e ruína dos pecadores, tem uma vida muito mais afadigante do que todos os outros, pela fé e pelo amor, né? Então, você falou, a natureza se revolta, né? Os santos tinham, cada um tinha todas as técnicas, cada um tinha um conjunto de técnicas para subjugar a natureza, né? Subjugar a revolta dos sentidos, né, naturais. Porque isto é um efeito do pecado original. Não era assim com Adão e Eva no paraíso. A sua natureza estava subjugada. O pecado original é que trouxe isso para nós, né? Então toda vez que você passar por isso, lembra assim: isso é o efeito do pecado original. É só isso. A natureza, ela se revolta contra a vontade e o intelecto. Revolta. Não é? E esse é a punição que nós carregamos para sempre, para a nossa vida, por causa do pecado original, nos nossos pais, né? É terrível. É terrível. Dizem que Santa Teresa, ela às vezes ela entrava lá na capela para rezar e ela não sentia nenhuma vontade de rezar. E ela ficava reclamando com Deus, né? Por que ela estava assim, etc. Dizem que inclusive ela tinha até quando ela entrava lá e não estava com vontade de rezar, ela passava todo o tempo que ela tinha planejado para rezar dentro da capela, contando os tijolos da capela, da parede da capela. Mas ela passava todo o tempo lá. Não rezava porque não conseguia. Mas ela ficava lá contando todos os tijolos da parede. Não é? Então, se isso acontece com Santa Teresa, né? Imagina conosco. Então vamos contar tijolo quando a gente estiver assim, né? Vamos manter a nossa disciplina. Ela mantinha o tempo dela que ela tinha planejado para rezar. Né? Vamos contar tijolo. Não é? Vamos imitar. Pelo menos nisso a gente pode imitar a Santa Teresa, né? Nas outras coisas não. Vamos imitá-la, né? Contando tijolo. Não é? Enfim, os santos têm várias técnicas para isso, né? Mas eles nunca se deixam levar pela indisciplina. Indisciplina, né? Aqui, dia de jejum, a gente tem mais fome mesmo, viu? Pode ficar tranquilo que é assim mesmo. Imagina um glutão como eu. O Paulo levantou a mão. Ô professor, bom dia para todos. Bom dia. Eu fico pensando, ouvindo Deus falando com Santa Catarina a respeito do quão inócuo é a gente tentar mudar o mundo, né? E lembrando das aulas passadas, que cabe a nós as pequenas coisas, né? E essas coisas sim podem mudar o mundo, mas não esperando isso do mundo, né? Esperando que Deus pelo menos consiga mudar um pouquinho da gente. Isso.
É isso mesmo. Uma das operações mais impressionantes do demônio é que ele nos convenceu de que nós podemos mudar o mundo sem nos mudar. É uma coisa incrível. Né? Essa é uma operação de sucesso hoje em dia, né? Uma operação de sucesso, né? Você vê esse... Isso me lembra... Pode falar. Professor, desculpa, isso me lembra os teólogos, né, que acham que... de hoje modernos, que acham que a vida moral pessoal não tem nada a ver com a teologia que ele está fazendo. Mais do que isso, né? Eles falam assim, olha, a teologia não importa, o que importa é você lutar pelos pobres, você lutar pelas desigualdades, você lutar por isso, por aquilo, né? Isso eles falam mesmo. Essa é uma operação absolutamente de sucesso do demônio, né? Que assim, o demônio nos convence de que a nossa disciplina de oração não tem muita importância. Agora, nós ficarmos preocupados com as criancinhas pobres da África, e isso vai mudar o mundo. Né? Então, assim, isso é demoníaco, né? Mas isso afeta até nós mesmos, né? Os mais tradicionais também, né, professor? Óbvio. Não, mas é claro. Preocupar se o Papa fez a consagração da Rússia ou não. Mas e o nosso texto diário? Pois é, não, isso é sensacional, né? A gente se preocupa com a mesma revelação, né? De Fátima, a gente está preocupado o seguinte, que o Papa não consagrou a Rússia. Agora, ela falou muitas coisas para a gente fazer, a gente também não faz. Então, assim, quando nós chegarmos lá no juízo particular, certamente Nosso Senhor vai nos perguntar, né? Escuta, vocês ficaram metendo o pau no Papa, etc., mas e o resto? Vocês fizeram? Né? O resto vocês tiveram disciplina para fazer, né? Então, assim, essa operação é demoníaca, né? O Leandro está falando aqui. Temos de nos aliar com os protestantes, maçons e espíritos para transformar a realidade temporal. Isso é uma outra coisa, né? Hoje, todo o movimento social e político para mudar o mundo também nos convenceu de que nós temos que aliar com os nossos inimigos para conseguir alguma coisa boa para Deus. Ora, isso não vai nunca acontecer. Nunca acontecer. Por mais que a política, digamos, como ela é praticada hoje, né, nos convença de que nós temos que fazer alianças, etc., etc., com os nossos piores inimigos, né? Isso é um erro brutal, né? Social e político, né? Mas o que a alma católica sempre nos ensinou é que, assim, nós temos que preocupar com a nossa disciplina diária de oração e com os nossos deveres de Estado. Se a gente chegar à noite e fizer um exame de consciência e perceber que nós não preocupamos com o mundo, nós não preocupamos com a guerra, que está lá não sei aonde, nós não preocupamos com as criancinhas que estão morrendo na África, mas nós desempenhamos os nossos deveres de Estado, nós rezamos como a nossa disciplina diária, não é? Isso é que basta. Porque o mundo, quer dizer, nós não controlamos, gente, esse negócio de controlar o mundo, nós não controlamos nem o nosso mundo pequeno. Se a gente fizer uma meditação do que a gente controla, nós vamos chegar à conclusão que a gente não controla quase nada. Quase nada. Não é? Se a gente se conformar ao que Deus nos deu e fazer o que é para ser feito no nosso estado, nas nossas condições, na nossa miséria, isso é o que Deus quer da gente. Não é mais do que isso. O que Deus quer é que a gente não se afaste dele. É só. Nessa questão de pequenas e grandes coisas, professor,
tinha um amigo meu que ele dividia bem essas coisas dentro de casa. Ele falava, eu decido as grandes coisas, presidente da república, governador, a minha esposa cuida das pequenas, onde nós vamos morar, o que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, a escola dos filhos. Mas mesmo assim, quer dizer, o que nós temos que fazer, cada um de nós, independente da posição na família, né? É claro que o pai tem função diferente da mãe e dos filhos, etc. A família é um feudo, né? A família é um feudo medieval, né? Tem um senhor que deve proteger, né? Deve nutrir, né? A família. Então, mas independente disso, assim, o que a gente tem que ficar preocupado é porque Deus sabe que as nossas ações são muito limitadas, né? Então Deus sabe que nós não somos capazes de muita coisa. Então Ele quer que a gente faça exatamente o que a gente é capaz de fazer. Apenas isso. Apenas isso. Não precisa fazer mais nada, né? Então, a operação que o demônio conseguiu no mundo foi essa, né? Que nos convencer que nós somos capazes de controlar tudo, né? Até nos convencer de que o clima da Terra pode ser modificado pelo homem. Essas coisas todas, né? E nós perdemos o essencial que Deus está nos ensinando aqui, né? Pois bem, mais alguém tem alguma... Então, Deus lhes pague pela presença, pela paciência, pelas participações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Eu li a página 77 toda e amanhã a gente começa na 78. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.